Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Que Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Estamos muito felizes em darmos início ao Evangelho do Lar Ismael, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael, sob a coordenação de Irandi Protásio. Um recado importante: aqueles que quiserem, coloquem um copinho com água para ser frutificada pelos amigos espirituais durante o Evangelho. Pode também colocar uma garrafinha com água para ir tomando um copinho todos os dias durante a semana. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Socorro, que fará a leitura da harmonização. Socorro. Boa noite a todos, a todas. Vamos aproveitar bem nosso evangelho tão especial de hoje. O talento de todos. Na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir. Porque o trabalho, nas concessões do espaço e do tempo, é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. Por ele, as forças mais simples da natureza se movimentam na senda evolutiva, escalando os degraus do progresso para a subida aos cimos da experiência. Através dele, esforça-se a semente e transforma-se na planta útil e erige-se em abençoada garantia do pão. Aproveitando, a abelha se faz operária laboriosa, fabricando a excelência do mel. Atendendo-lhe a inspiração, o manancial se desloca e, crescendo em possibilidades sempre mais vastas, converte-se no grande rio que apoia a civilização em torno do próprio suco. Tudo na paisagem que nos cerca é a exaltação desse talento realmente divino. É por isso que dinheiro e saúde, cultura e inteligência, tanto quanto os números, recursos que rodeiam o homem na terra, subordinam-se ao trabalho, a fim de se agigantarem na produção e na multiplicação dos benefícios que lhes dizem respeito. Não te deixes vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou da indisciplina, que estão sempre condicionando a ação que lhes é própria a exigência de remuneração. Responde ao Senhor que te serve por intermédio do trabalho incessante da natureza com o trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, de teu cérebro e de teu coração, para que te eleves à comunhão com o amor infinito. Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito. A esperança não passa de flor, incapaz de frutescência. Trabalhe e viva. Não admitas que a fortuna do tempo, emprestada a todos pela bondade de Deus, se dissipe em tuas mãos, congelada no ideal inoperante. Realmente, muitos desastres nos perseguem o caminho das experiências necessárias, em forma de falhas e fraquezas de nossas almas. À frente das leis de Deus, mas de todos eles, o maior de todos é a preguiça, porque a preguiça é a protetora da ignorância e da penúria. E, através da penúria e da ignorância, podemos descer aos mais estranhos desequilíbrios do mal. Essa mensagem linda de harmonização está no livro Dinheiro, no capítulo 6, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel.
a partir desse momento, com essa leitura tão especial, que possamos nos harmonizar, primeiro agradecendo ao Senhor, à espiritualidade amiga, por esse momento, por esse evangelho. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade para aprendermos ainda mais, seguindo o teu exemplo, Senhor, que possamos entender como os nossos talentos possam ser multiplicados nesta caminhada evolutiva. Fica conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, Socorro. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Ana Maris, que fará junto com a equipe desta noite a explanação do Evangelho. Boa noite a todos. Hoje vamos estudar o Evangelho, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 6, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Irandi, o que era um talento naquela época? E por qual motivo o Senhor não deu a todos a mesma quantidade de talento? O que diferencia cada um de nós? Bem, boa noite a todos. Um talento era algo muito valioso. Ele equivalia a cerca de 30 ou 35 quilos de prata e valia cerca de 6.000 denários ou dracmas. Um único talento era equivalente ao salário de 15 anos de trabalho de uma pessoa comum. Era uma quantia muito grande, né, que Jesus coloca nessa parábola, que Deus dá a cada um, porque aquele que recebeu 2 talentos recebeu 60 ou 70 quilos de prata. O que recebeu 5 são 150 quilos, né, ou 175 quilos de prata. Era significativo aquilo que Jesus coloca nessa parábola. E ele usa o talento, evidentemente, para dar esse nível de grandeza de um talento. Não deu a cada um a mesma quantia porque Deus é justo. Ele dá a cada um segundo as suas condições evolutivas. E cada um recebendo o talento que lhe é apropriado tem condições de desenvolvê-lo. Veja a justiça e a sabedoria divina nesta distribuição. E Deus jamais vai nos pedir contas daquilo que não temos capacidade de fazer. Então, se Ele está me dando os talentos de acordo com a minha capacidade, Ele espera que eu saiba o que fazer, porque eu tenho capacidade de fazer. Se eu não tenho talento para falar em público, Ele não vai me pedir para ser um orador, para explanar o seu evangelho. Mas eu tenho outros talentos com que posso colaborar na divulgação da obra do seu evangelho. Eu posso ouvir as pessoas, falar-lhes acerca do que Jesus nos mostrou. Posso colaborar com uma obra assistencial através do meu trabalho e também posso estudar para desenvolver o dom de falar em público e explicar o evangelho de Jesus no futuro. Ele vai me dando os talentos de acordo com a minha capacidade. Ele vai me pedir conta de um talento que eu tenho, que ele me dotou, ou dotou todos nós, na função de ser pai, mãe, filho. Ele me dotou desses talentos para que eu desenvolva essas funções. Através do discernimento, da compreensão, do meu papel. Tudo isso é um talento que eu tenho. Então, eu preciso desenvolvê-lo, trabalhar. E aí, eu vou ter equilíbrio e paz dentro do meu lar. Ele é um pai de amor, de justiça e misericórdia, que nos capacitou quando nos criou com o maior dom, que é a inteligência. E a partir dela, aí nós vamos desenvolvendo nossas capacidades de entendimento, de compreensão, e assim teremos condições de multiplicar o dom que ele me dotou nesta vida para auxiliar o próximo. Dentro do estudo que eu fiz, eu anotei algo que eu achei muito pertinente. Eles dizem assim: os talentos, quando utilizados a serviço da coletividade, são dados para produzirem frutos de esperança, de caridade e de justiça, da prática do bem
do combater o mal para com todos no seu reino. Esses talentos precisam ser colocados a serviço do reino de Deus por meio de pequenas coisas e pequenos gestos. Desta forma, as pessoas são capazes de promover a transformação da vida dos outros, de promover a evangelização, de levar a fé, o conforto e o amor de Deus. É preciso que haja trabalho de reflexão para que cada um possa identificar o seu talento e de que forma pode utilizá-lo. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui como alunos dos cursos online do Lar Ismael, mas nós temos palestrantes que têm um talento especial, um dom de falar, pessoas que têm um dom de gravar aquilo que ouvem, né, e reproduzir, e outros que têm outros dons. Eu não tenho esses dons. Os que eu tenho, eu preciso, de alguma forma, desenvolver, e eu tenho condições para isso, porque ele me deu a inteligência. Eu só preciso de uma virtude que os talentos desenvolvem, que é hiperimportante, a vontade. Porque através dela eu crio tudo o que eu quiser. A minha vida vai tomar a direção que eu imaginar. E toda ela é assim. Então é muito importante a gente cuidar do nosso talento. É isso, Ana Maria. Pois é, Irandi, agora na sua explanação ficou bem gravado, né, para mim a imagem de que precisamos estudar, né, independente de qual talento a gente receba, nós temos que estudar ele, desenvolver ele. Foi isso que ficou bem gravado para mim na sua explanação. Continuando a leitura do Evangelho. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Meire, o que levou cada um a fazer o que fez? Bom, boa noite a todos. Eu fiz umas anotações aqui. No meu ver, o que recebeu 5 e o outro 2 talentos, eles usavam a sua inteligência, que é o talento mais precioso que Deus nos deu. O que faz com que desenvolvemos todos os outros criando virtudes, usar a sua capacidade de duplicarem. Já o outro, por medo de não conseguir, de não achar que fosse capaz, resolveu guardar, medo de perder. Acredito que em nossas vidas temos que ser assim, acreditar que temos mais dons, que somos capazes de fazer outras coisas. Muita gente que trabalha numa empresa, seja ela de contabilidade ou qualquer outra profissão, que quando sai, acha que não é mais capaz de fazer outra coisa. E não podemos pensar assim. Temos que erguer a cabeça, procurar saber quais são os outros dons que temos. Não podemos nos deixar cair na lamúria, na depressão, e sim procurar ir a fundo, ver o que somos capazes. Em nossos lares, precisamos desenvolver nossos talentos para aumentar a paciência e compreensão, desenvolvendo, assim, o amor pelos que estão em nosso redor. E que não multiplica os talentos que são dádivas de Deus é preguiçoso, passa o tempo reclamando da própria sorte e tem uma vida sofrida. E isso é uma punição, por seu medo ou preguiça de trabalhar no desenvolvimento de seu talento. O sofrimento só aumenta até que percebe que precisa mudar o estilo de vida e voltar-se para Deus, pedindo novas oportunidades para trabalhar, obedecendo às leis divinas, e aí multiplicar seu talento. Essas são as anotações que eu fiz. Ana Maris, é com você. Nossa, minha irmã, seus dizeres me deixaram pensando em muitas pessoas que eu conheço, sabe? Que passam a vida reclamando, e nesse momento, então, pós-pandemia, eu vi muita gente se deixar cair, né? Perder os talentos, né? Não acreditar em si mesmo, é muito perigoso isso. Continuando a leitura do nosso Evangelho. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão. Além desses, mais 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o amo:
servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão. Além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhes respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. O Senhor, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no a quem tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que parece ter. E seja esse servidor inútil lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Socorro! Nessa parábola está claro que cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Todos nós recebemos talentos na vida? Você pode nos dizer algum deles? Pois é, Ana Maris, meus irmãos, que parábola rica de informações, de reflexão. Estudando ela durante toda essa preparação para o nosso evangelho, fazendo as minhas anotações também, eu, pensando em toda essa riqueza, eu queria destacar 3 pontos essenciais. Primeiro, Jesus falava através de parábolas, e é importante a gente entender que era necessário falar dessa forma para que aquelas pessoas pudessem entender os seus ensinamentos. Então, sobre a parábola dos talentos, a gente tem que fazer agora a conexão sobre a nossa vida hoje. O Senhor nos dá talentos, nos dá recursos, tanto materiais quanto espirituais. E esses recursos são necessários e o tempo necessário para que a gente possa desenvolver, que a gente possa usar. Quando a gente pensa na distribuição dos talentos, principalmente quando fala dessa forma tão demarcada, assim, deu 5 a um, deu 2 a outro, a gente não pode pensar que foi arbitrária essa divisão. A gente tem que entender que o Senhor dá essa condição, esses talentos, respeitando a capacidade de cada um. Então, quando a gente traz para a nossa realidade, traz para o nosso dia a dia, a gente tem que começar a entender como isso se dá. Vamos pensar, esse que recebeu 5 talentos, são pessoas que já trazem, são espíritos que já trazem muitas experiências através de várias reencarnações e conseguem ampliar, claro, a partir das suas escolhas, no seu caminhar. Conseguem ampliar esses talentos, levando essas informações, levando toda essa condição, usando a sua inteligência para públicos maiores, para grande coletividade. Mas quando a gente pensa nesse que recebeu 2 talentos, trazendo para a nossa realidade, são pessoas que precisam, sim, desenvolver, ampliar seus talentos no âmbito familiar, tendo paciência, tendo resiliência, tendo a condição de transmitir o amor, a sua forma de entender nessas relações que no âmbito familiar, principalmente nos tempos de hoje, nós temos algumas dificuldades, mas que temos condições de ampliar nossos talentos pensando nesse âmbito familiar. Mas aquele que recebeu um talento, trazendo para a nossa realidade hoje, são pessoas que precisam sim desenvolver esse talento, pensando no seu progresso interior, pensando naquilo que pode fazer de melhor por si. Mas, claro, quando a gente faz melhor por cada um de nós, pensando no autoconhecimento, a gente amplia também para quem está perto da gente. Então, todos esses talentos são importantes. Não dá para dizer que quem recebeu 5, quem recebeu 2, quem recebeu 1 é mais ou menos importante. Cada um, na sua condição, tem a sua importância, tem o tempo para usar,
o tempo necessário para usar, porque o Senhor é perfeito. E, acima de tudo, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente tem que pensar que o dom da fala, a paciência, a escuta qualitativa nas nossas relações, o desenvolver da nossa afetividade, a compreensão que podemos desenvolver ao longo da nossa trajetória, entendendo o que é compaixão, entendendo o que é empatia, para que a gente possa entender também que a caridade faz parte do uso qualitativo e essencial desses talentos. Então, para encerrar essa reflexão, é importante deixar muito claro, todos nós temos talentos, na sua medida, de acordo com a nossa necessidade e com a nossa capacidade. E que o Senhor é perfeito nessa distribuição. Tudo está no devido lugar. Cabe a nós, claro, buscarmos os caminhos necessários para ampliar, multiplicar esse talento, principalmente nesse momento atual. É com você, minha irmã. Nossa, Socorro, te ouvindo agora, eu fiquei analisando a sua reflexão e eu pensei nos talentos como uma missão, uma responsabilidade, né? Mais do que um presente, né? Um dom que a gente recebe, que falam, eu acho que é uma responsabilidade que temos junto com aquilo que a gente recebeu. Então, se você tem um ou mais dons, né, como falam, se você tem o dom, por exemplo, né, da comunicação, então você tem essa responsabilidade de passar, né, aos nossos irmãos o que é dado para você, né? Porque se foi dado é para ajudar uns aos outros. Muito, muito, muito interessante. Muito obrigada, viu? Agora eu vou perguntar para minha irmã Nádia. Em nossas vidas, como trabalhar com os talentos recebidos e multiplicados? Você pode me dizer sobre isso, Nádia? Oi, boa noite, gente. Eu também fiz umas anotações, assim, né, do que eu entendi, e é maravilhoso, achei maravilhoso. Assim, ao meu ver, a parábola dos talentos fala de multiplicação como finalidade evolutiva, ou seja, de acordo com a sua evolução, né? Deus não vai dar um dom para você maior do que a sua evolução, né? Ele vai dar o dom de acordo com a sua evolução. Isso eu achei maravilhoso, né? Esses dons são emprestados por Deus, o ser humano que os recebe ao nascer. E devemos usá-lo com responsabilidade e sempre melhorando as nossas habilidades, né? Sempre trabalhando, sempre fazendo o nosso melhor, até porque muitas vezes a gente também não reconhece os nossos talentos, né? Então, assim, Deus, ele põe uma confiança na vida da gente, ele confia, né? Aí ele fala assim, Deus nos dá o talento conforme a nossa capacidade. Isso significa que ele sabe o que cada um de nós é capaz de fazer. É tão maravilhoso que às vezes nem nós enxergamos, mas Deus, ele sabe, né? A nossa capacidade. Então, assim, isso me tocou muito. Foi uma coisa que, para mim, realmente me tocou de verdade. Isso significa que ele sabe o que cada um de nós é capaz de fazer. Para Deus, cada um de nós tem um lugar na sua obra. Cada pessoa tem algo de valor. Então, temos que trabalhar e aumentar esses dons, a fim de glorificar o nome do nosso Pai. Ajudar as pessoas com o seu dom, o seu talento. Isso você vai estar glorificando o nome do Pai. É um presente que ele nos deu, né? Aí aqui tem uma coisa muito importante que eu achei também que ele fala. Ai daquele que for negligente, o Senhor não se agrada de infidelidade e falta de zelo. Ou seja, ele te dá um presente valioso, precioso, e você não faz nada, você enterra, como foi o terceiro da parábola. Isso aí é o quê? É você dar um presente para uma pessoa, a pessoa desdenhar do seu presente, né? Aí ele fala, que eu também achei, mas aquele que é fiel à sua obra, que age com amor e responsabilidade, será recompensado. Eu vejo assim, será recompensado como? Com outros dons, né? Com a sua evolução, você vai evoluindo, você vai ganhando os dons. Maravilhoso, tem o dom da sabedoria, que nos dá discernimento para apaziguar e lidar melhor com as pessoas. Aí vem o dom do conhecimento, né, que ajuda na evolução da humanidade. O que seria de nós sem o conhecimento, sem a ciência, né, que é maravilhosa? É juntar a sabedoria com o conhecimento, meu Deus, né? O mundo seria bem melhor se as pessoas se unissem mais, né? Aí tem também o dom da cura, que ajuda o enfermo a ter uma vida mais feliz, uma vida melhor. E o dom da cura também está ligado à ciência, ao conhecimento. E também à espiritualidade. Quantas pessoas não têm o dom da cura, né?
espiritualmente falando, né? Quantas pessoas né, com as mãos curam, né? A água fluida, né? Que a gente vai, enfim, tem vários. Aí tem também, que eu acho muito bonito, o dom da profecia, o dom da espiritualidade, que, ao meu ver, são os líderes espirituais que estão nas igrejas, né? Que eles têm o dom da palavra, e eles agem na vida da pessoa. Você chega numa igreja, num templo, qualquer lugar, você está aflito, você está triste, aquela pessoa tem o dom da palavra. Eu me senti muito tocada por essa parábola, de verdade. Então, assim, eu vou trabalhar muito isso, espero que as pessoas também sintam, né, o seu talento e o seu dom. Então, para mim, é isso, Ana Maris. Nádia, eu gostei muito do que você falou, que é isso que ele fala, quanto mais trabalharmos, né, nos nossos talentos recebidos, conhecermos, estudarmos, a gente vai conseguir desenvolver outras virtudes, né, e o parar é que é difícil. Eu até vou pedir para a nossa irmã Undina para responder para a gente. Quando cavamos um buraco e enterramos os nossos talentos, quando que a gente faz isso? Quando isso acontece na nossa vida? Você pode nos ajudar com isso, Undina? Bom, eu estudei muito essa parábola antes de encontrar com vocês hoje e escutei várias palestras, várias pessoas comentando, porque é uma das parábolas mais importantes do nosso evangelho. Uma das coisas que eu achei mais importante e que nossa irmã Socorro até comentou foi por que Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque a cada tempo você compreende de uma forma diferente. Então, há 2000 anos atrás, as pessoas entenderam da forma que elas conseguiam entender. Hoje, nós vamos compreender dessa forma que estamos explicando. E daqui a 2000 anos, entenderemos talvez de uma outra forma mais evoluída. Então, o servo mau e negligente é aquela criatura que não sabe aproveitar nem o pouco que recebe, estacionando no processo evolutivo. Isso ficou claro para todos nós, né? Tem pessoas que acham que receberam tão pouquinho ou quase nada que não acreditam em si mesmas. Então, o que elas fazem? Elas não fazem nada. Elas acham que não podem progredir. Eu fui esquecido por Deus. Só que nós todos temos talentos. Quem diria que eu estaria aqui hoje conversando com vocês sobre o Evangelho? Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu estou aproveitando a oportunidade de aprender para passar o que eu estou aprendendo junto com vocês. Mas por quê? Porque através da nossa persistência e do acreditar, nós podemos multiplicar aquilo que é às vezes uma sementinha dentro de nós. O Senhor não reclama de cada um de vós, senão o que é justo, atento às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana, mas quer que façais todos os esforços por progredir. Dentro de vós colocou o germe, desenvolvei-o. Não tenhamos medo, e nunca é tarde demais para começar a usar o nosso talento. Quanto antes você usar esse dom que está aí dentro de você, mais ele irá render. Igual na poupança, se você põe lá no inicinho, quando você começa a trabalhar, aí quando você aposenta tem um pouquinho mais, mas se você resolver a colocar só na hora que você está para aposentar, não vai ter nada. Então, use-o sempre a favor do bem. Trabalhemos incessantemente em nossa evolução e nos de quem nos rodeia. Só assim estaremos multiplicando os nossos talentos. Essas foram as minhas anotações, mas eu, estudando ainda, coloquei assim, peguei alguns exemplos da minha vida, né? Onde eu pude perceber que muitas pessoas, elas vivem infelizes, às vezes, uma vida inteira, às vezes trabalhando em um emprego que não gostam, né? Por medo de não dar conta de sustentar suas famílias,
fazendo o que gosta. Mas se usarmos nossos talentos, os dons que foram dados pelo nosso Pai, para o bem, sempre para o bem, isso é muito importante, eu garanto a vocês que ele irá render. Duplicar, às vezes triplicar. Eu tenho uma irmã que começou agora, depois dos 50 anos, a trabalhar com crianças em escolas, como professora de apoio. Ela está, acho que num dos empregos que ela mais, assim, ganha menos, mas que está trazendo um retorno tão maravilhoso para ela. As crianças estão apaixonadas por ela, se sentem confortadas por ela, e ela, assim, traz para a vida dela agora um amor infinito dessas crianças. Então, se sente amada. Onde há pouco tempo eu acho que se sentia triste, sozinha, né? Então nós temos que pensar que somos diferentes e temos talentos diferentes. E temos que usar aqueles dons para que outros possam vir. Isso é o que é o mais importante, Ana Maris. Eu estou encantada em estudar essa parábola e com vocês ela ficou mais maravilhosa ainda. Ai, obrigada, minha amiga Undina. Eu sempre li essa parábola e achava difícil o entendimento dela. Te ouvindo agora, por exemplo, veio na minha cabeça, né, que a gente precisa acreditar, né? A gente precisa acreditar que é capaz. Eu acho que o nosso amigo que enterrou o talento, ele não acreditou nele mesmo, né? Não acreditou que ele tinha capacidade. E muitos, né, na nossa vida são assim. A gente vê muita gente que acaba se enterrando por se sentir incapaz de fazer alguma coisa ou de achar que não tem esse dom, né? Não tem esse talento para tudo isso. Agora, continuando a nossa explanação, aí eu tenho a pergunta: qual o significado? Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dentes. No começo, quando eu li isso daqui, eu achei que era uma punição de Deus, né, sobre jogar as pessoas, né, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mas, como sempre, é uma parábola que temos que estudar. E durante a nossa interpretação dessa parábola, percebemos que o que importava era feito dos talentos entregues. Se os servos trabalhassem para que seus talentos se multiplicassem, para isso acontecer, tinham que cumprir a vontade de Deus, ou seja, aplicar a sua lei no emprego da fortuna recebida, ou da cultura, do poder, da saúde, da mediunidade, dos dons de cura, e etc., né? Outros dons, para melhorar as condições da humanidade e de si próprio, buscando melhorar, adquirir outras virtudes. Quantos que não recebem, né? O dom da sabedoria, né? A gente sabe, conhece tantas pessoas cultas, né, que tem um dom da escrita, o dom da fala, como o nosso amigo Irandi disse, e não usam para o bem, né? Ou outros que usam a fortuna só para si, né? Para suas viagens, como agora está tão na moda, né? Das mídias sociais, só para mostrar para os outros, né? Sem perceber o seu amigo que está ali, seu irmão que está nas ruas, sem ter o que comer, as crianças que não têm o que vestir ou estudar. Então, e aqueles que têm até dons menores, né? Que é aquele que a nossa amiga Socorro disse, que é para si próprio, para sua família, né? Quantos não vêm com uma família difícil, que não tem nenhum dom, nenhum talento, e ele tem o quê? Que desenvolver isso dentro de casa, ajudar, né, na melhora moral, né, dos seus filhos, né, dos seus irmãos, dos seus parentes. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que cumprem com amor a vontade de Deus, auxiliando a todos ao seu redor. Ele é o homem de bem, né? Como a gente estava falando, multiplica os seus talentos, que ajuda as pessoas, está fazendo o serviço que Deus pediu, né? Que é melhorar a vida dos nossos irmãos, que é amar eles
como a nós mesmos. O servo que deixou o improdutivo talento, falhando no dever de multiplicar, simboliza os homens que perdem as oportunidades dadas pela providência divina para o seu adiantamento espiritual. Ou seja, perdem as reencarnações com a preguiça, o medo, o orgulho e o egoísmo. Quantos a gente vê que passa uma encarnação inteira, né, sem fazer nada, né? E quando chega, a gente tem relatos, né, em livros, filmes agora, né, que quando a pessoa chega do outro lado e se depara, né, com tudo que ele deixou de fazer, fica muito triste, né, fica abalado, né, por muitas vezes até entra numa depressão, né, muito profunda. Aos que não têm, tirar-se-lhe-á até o que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebeu da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se virá privado até do pouco que teve por empréstimo. É isso, minha amiga Ondina, é com você. Obrigada, Ana Maris. Agora eu convido nossa irmã Nádia para fazer a nossa prece final. Nádia. Agradeço por esse nosso evangelho, que Deus abençoou a cada um de nós. E eu quero que vocês tenham uma boa noite e que o Senhor fluidifique as nossas águas. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos participantes do Evangelho e de todos aqueles que estão acompanhando em seus lares e quero convidá-los para estarem presentes novamente na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, Spotify, Instagram e Amazon Music. E você poderá assisti-lo quando desejar e também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Que Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Até lá!